Olá, seja muito bem-vindo ao ObviaCast e hoje, no seu podcast de tecnologia e empreendedorismo, nós vamos receber Alex de Freitas, um convidado muito bacana e ele vai contar um pouquinho pra gente da sua trajetória, como empreendedor e várias histórias bem legais. E é óbvio que você não pode perder. Solta a vinheta. Alex José Ferreira de Freitas. Alex de Freitas, Alexis José Ferreira de Freitas. Alex é muito conhecido, uma pessoa, já foi homem público, né? Já. E uma pergunta difícil para qualquer homem público. Que time de futebol que você torce? Cruzeiro Esporte Clube. Isso aí. Família toda cruzeirense? Não, os meus filhos, agora caçula, com 7 anos de idade, me puxaram, mas a minha primeira filha, por exemplo, me traiu, foi ser atleticana. A mãe dela era atleticana? Não, a família inteira cruzeirense, só a avó materna atleticana, mas virou a cabeça dela. A avó materna. E o meu primo, o Luciano, que eu sou bem depois, 20 anos depois, que ele deu camisa de presente, trairou, né? E os seus meninos, então... Meus meninos cruzeirenses, pelo menos por enquanto. E a esposa atleticana? Muito atleticana, chata. Qual atleticano não é chato, né? Sinônimo. Ô Alex, eu queria começar esse podcast te fazendo uma pergunta que às vezes a gente escuta aí nas ruas de Contagem, você que já foi prefeito de Contagem. Você, quando terminou o mandato, você continuou morando em Contagem ou você mudou para Portugal, para França, para Jamaica? Me conta aí essa história, porque esse boato... Miami, né? Nova Lima. Seu CEP sempre continuou Contagem? Vamos acabar com esse boato de uma vez aí. Você sabe que uma vez eu peguei um Uber, ou táxi, eu não me lembro, e no caminho, o rapaz era de Belo Horizonte ou Contagem, eu não me lembro, e veio comentando, o prefeito aí até que fez muita obra, você tá vendo? Isso tudo ele deixou, mas se roubou muito, tá morando em Portugal agora. Pegou 240 milhões, tá morando em Portugal. Diz que a polícia não pode ir lá pegar ele, tá lá. Eu falei, mesmo, cara, mas 240 pau? Se deu bem. Ele não me reconheceu, provavelmente não era de Contagem. Mas reza a lenda que eu fui para... Eu não saí do Brasil depois que eu terminei o mandato. Meu passaporte está lá intacto. Eu não saí do Brasil para lugar nenhum. E nunca cogitei a possibilidade de morar fora do país. Acho que nem mais novo. Então são lendas urbanas, assim como outras, né? Que um vai espalhando para o outro e naturalmente que isso... essa reputação do meio político, no inconsciente da galera, isso é muito forte, né? Essa coisa da corrupção, como se fosse possível nos dias de hoje você esconder uma fortuna a ponto de poder morar fora e pagar suas contas em euro, né? Mas eu lido com isso, às vezes com alguma indignação, não muito, e com a medida de bom humor que a vida tem que dar pra gente tocar a vida. Isso é importante. Deixa eu te fazer outra pergunta também, que às vezes a gente escuta uma coisa daqui, outra dali. No momento que você era prefeito, houve uma operação na sua casa e naquele momento eu me lembro que foi muito difícil para você e eu senti a sua indignação, né? Eu queria saber qual foi o desfecho, né, daquele fato que aconteceu naquele momento na sua residência, onde o Ministério Público me parece que esteve lá. E conta um pouco dessa história aí. O desfecho foi o arquivamento, puro e simples, né? Por absoluta ausência ou indícios daquilo que tanto o promotor como o delegado alegaram nos autos e nas entrevistas posteriores à operação. Uma pena ter demorado 2 anos, né? Porque um processo desse poderia ter sido matado ali no ninho com as provas que eles já tinham em mãos. Por isso que eu disse numa entrevista polêmica numa rádio, e eu não canso de afirmar, que eles mentiram para o Tribunal de Justiça para conseguir um mandado de busca e apreensão na minha casa com o objetivo, ou eles imaginavam, fantasiavam que ia encontrar dinheiro ou alguma coisa ilícita na minha casa, ou na casa do Décio Camargo. Tem coisas curiosas naquela operação, por exemplo, chamar alguém que é muito mais rico do que você de seu laranja, porque laranja é exatamente a figura de alguém que você usa para cobertar alguma coisa que você não quer pôr no seu nome.
E o Décio, além de ser meu padrinho de casamento, amigo há muitos anos, é sabidamente de uma família abastada da cidade de Contagem, herdou um patrimônio considerável do pai que faleceu, enfim, era filho único. Mas, enfim, graças a Deus aquilo foi arquivado. E, naturalmente, que não tem a mesma repercussão da operação, né? Isso foi arquivado, tem uma nota, inclusive, efusiva do promotor, não aquele que teve na minha casa, mas quem herdou o caso ao final, dizendo da absurda falta de critério naquela operação, inclusive. Então, eu acho que foi uma vergonha para aquele promotor, para aquele delegado, não para a instituição que está ali para cumprir o papel, mas se tratando daqueles dois indivíduos, deve ter sido a operação mais infeliz da vida deles. Então resumindo, você nunca saiu de Contagem. Então, você nunca morou na França, nunca morou em Eu Miami. saí do condomínio que eu morava e fui para outro condomínio, agora numa casa própria. Eu pagava aluguel lá no condomínio Estância do Hibisco, desde que assumi a prefeitura, e cerca de 2 anos depois, mudei agora para o Estância Silveiras, que é ali pertinho, que é um condomínio menor, mas onde eu tive condição de comprar financiado um imóvel, e estou muito feliz lá, as crianças estão adorando, minha família está muito feliz, mas continuei em Contagem, feliz da vida. Graças a Deus. E processo arquivado? Processo arquivado. Esse e outros, né? Eu não tenho, por enquanto, e graças a Deus, e felizmente a seriedade com que conduzimos nosso trabalho lá à frente da administração, nenhum indiciamento. Né, por parte do Ministério Público, do Tribunal de Contas. Tudo que a gente chega para a gente responder logo rapidamente é arquivado. E eu espero que até o final desse ano, ou início do ano que vem, a gente consiga responder todos para seguir a vida, para ser também, na primeira vez na história, o prefeito que sai do mandato sem ter que responder nenhum indiciamento. Ai, que bom. Que bacana. Alex, vamos tentar voltar um pouco voltar ao passado aqui. Me conta, você é de Belo Horizonte, você é de Contagem, me conta um pouco da sua infância. Se você não é de Contagem, como que você foi parar em Contagem? Queria saber um pouco da sua família. Bom, cara, você sabe que hoje as pessoas nascem em Contagem, tem maternidade, tem hospitais, enfim, mas naquela época era difícil. Minha mãe se casou, embora morasse no Eldorado, meu pai também, se casaram e foram para Betim, onde tiveram minha irmã mais velha. Provavelmente lá eu fui concebido, e ela se mudou para o bairro, mudou várias vezes, mas quando deu à luz a mim, ela morava no Alipo de Melo. Moramos mais em 4, 5 endereços em Belo Horizonte, e ali, muito antes dos 9 anos, talvez com 7 anos de idade, voltamos para Contagem. E de lá nunca mais saí. Então, passei também por vários endereços em Contagem, pagávamos aluguel. Tive uma infância maravilhosa, simples, como quase todo mundo da minha geração e da minha classe social, sofrida, né? Eu já falei em outras oportunidades, eu e minhas irmãs convivemos com pai alcoólatra e todas as mazelas que o alcoolismo traz para a família, mas foi uma infância muito feliz e, sei lá, pelos idos de 86, 85, me estabeleci ali na região do Petrolândia, no bairro São Luís. E de lá fui até a vida adulta, né? Fui sair bem marmanjo de lá. Você morou no Petrolândia? Na região do Petrolândia, no bairro São Luís. Aí a sua adolescência... mais de quase 30 anos. Lá na sua casa, você tem uma irmã... Éramos 3. Minha mãe casou aos 31 anos de idade, ela jura por Deus que era virgem, até é possível que fabricava desse modelo naquele momento. Ela se casou em 71 e teve 3 filhos em menos de 3 anos, de maneira que a Audrey, minha irmã mais velha, que faleceu em decorrência de um câncer muito agressivo, já vai para 10 anos, e na sequência eu, e minha irmã, que é 11 meses mais nova. Ela fica da minha idade 30 dias durante o ano. Eu acabei de ultrapassá-la agora no dia 8 de maio. Bacana. Legal. Cara, como que é a sua relação
Eu sempre fico curioso com relação a isso, porque sua mãe é uma pessoa muito, muito conversada, uma senhora muito gentil, e eu queria saber como que é a sua relação com a sua mãe hoje, né? Se ela já foi uma relação mais conturbada, alguma coisa nesse sentido, ou a maturidade, como que é a relação com a sua mãe? Cara, é meu ídolo, né? Minha mãe é uma guerreira, uma heroína, assim, que enfrentou muita coisa na vida, antes de se casar, depois. Então, a gente estimulou isso ao longo da vida. E eu, como um menino bagunceiro, atrevido, dei muito trabalho para ela. E imagina a preocupação de uma mãe que tem um marido alcoólatra. Eu acho que eu me pareço muito fisicamente com meu pai, o temperamento também. Então, por vezes, eu percebia que ela tinha uma preocupação diferente comigo que com as minhas irmãs. Ter filho homem é ter um kamikaze dentro de casa, né? Ter menino é um negócio complicado. As irmãs fazem para casa, caderno colorido. E elas não sobem no último andar do prédio, não vão no último galho da árvore, né? O menino tenta suicídio 10 vezes por dia. O anjo da guarda o trabalho. O anjo da guarda de menino homem eu acho que o trabalho mais difícil do mundo. Então eu vi o sofrimento da minha mãe, mas sempre foi uma relação de muito amor, de muita admiração. E agora, depois de mais velho, eu tento dar menos amolação para ela. Talvez por isso uma das razões tenha sido também um dos grandes motivos de eu ter largado a vida pública ou eleitoral, porque os parentes e a família sofrem muito. E quando eu conheci minha atual esposa, minha mãe tem um temperamento muito forte também. Então, contrariada, se ela falar assim que essa lata é verde, você temar que é vermelha, o risco de você ter problema é muito grande. E como qualquer mulher também, né, faz chantagem emocional. No limite, a gente acabava discutindo e ela chorava. E é muito ruim você fazer qualquer pessoa que você ama chorar, né? Eu disse para minha esposa, no começo do namoro, que ela nunca mais veria minha mãe chorar por qualquer discussão comigo. Então, se minha mãe hoje fala que a lata não é de Coca e é de Guaraná, eu digo, vamos tomar um Guaraná e pronto, e melhorou muito. Então, eu tenho uma relação de muita fraternidade, muito amor, visito com frequência, ela também me visita, e hoje mais maduro, mais tranquilo e seguindo com muita admiração, com muito amor, e a mulher mais importante, a pessoa mais importante da minha vida, com certeza. Que bacana. Massa. Alex, e hoje você também é empresário no ramo imobiliário, correto? Sim. Bacana. E você comentou aí que você chegou a morar em diversos bairros e tal. E o fato de você ter morado em tantas casas, né, te chamou a atenção para esse mercado imobiliário? Conta pra gente como que você começou a ingressar nesse caminho. Acho que não, Fernanda. Eu acho que eu me mudei, né, cerca de 20... Eu estava contando outro dia, só agora depois de casado, a minha mulher contou que a gente já morou em 9 lugares. Eu perdi a conta mesmo das vezes que eu... Mas certamente mais de 25 vezes eu tive que mudar de casa, por várias razões e circunstâncias. Sim. Mas isso nunca me atraiu para o mercado imobiliário. Foi um amigo... eu trabalhava na prefeitura à época e ele comentou que tinha alguns amigos que falaram, você tem que sair da prefeitura, eu sei que você gosta disso, mas você tem talento, eu vejo que você tem uma pegada para venda. Eu estava conversando, ele tinha acabado de vender um terreno de propriedade dele, falou, esse terreno que eu vendi hoje, os meninos que venderam esse terreno andam de BMW, moram bem e tal. Alex, eles ganham muito mais, o salário da prefeitura vai te satisfazer, pensa nisso e tal. Eu falei, vou te levar para conhecer os rapazes. E eu tive com eles e os conheci. E na sequência apareceu um terreno que eu ajudei a vender e ganhei uma comissão. Falei, esse negócio de fato é bom. Então, mudou realmente a minha vida, mas foi uma indicação de um amigo. Uma oportunidade que surgiu. E de fato, quando você empreende, né, você sai da coisa do salário, seja ele no serviço público ou privado, o céu é o limite, né? Você depende, você está sujeito às intempéries de mercado, com enfim, certeza. Mas você vai ser melhor remunerado pelo seu trabalho, pelo seu desempenho. Sim. Então, você já estava no meio político na época? Eu trabalhava na prefeitura, isso deve ter sido pelos idos aí de 2008, 2009, quando me deu esse start. Né? E aí, bacana. Foi o primeiro, depois veio o segundo, até que no primeiro momento de maneira informal, como todos que vão aí para empreender, até formalizar. Eu tenho meus sócios, enfim. Esse mercado hoje está bom, Alex, do ramo imobiliário? Como é que está? Ele reaqueceu, né? Porque foram anos terríveis. Você pensa que de 2013, final de 2013, mas com certeza de 2014...
até 2020, mais ou menos, o mercado foi terrível, paralisou a construção civil, o mercado imobiliário foi queda abaixo, assim como tudo no Brasil, né? Você veio com processo de impeachment, depois você veio com a crise do Joesley Batista e outras tantas. Aí, quando começou a reagir algum sinal, você tem a pandemia. Sim. Mas eu digo que hoje o mercado está aquecido, ou pelo menos as coisas estão circulando, o telefone toca, as pessoas estão correndo para ver. Alguns mercados, assim, sobretudo de luxo, né? Está vendendo muito, mas já tem um indicativo da volta aí de incentivo para a construção civil, sobretudo no tocante a Minha Casa Minha Vida. Isso tudo mexe com o mercado imobiliário. E à medida em que a economia vai dando sinais de que vai ficar tranquila, as pessoas voltam a consumir. Isso é uma cadeia que naturalmente chega nesse mercado. Eu diria que hoje está estável, né? Mas com sinais de que pode melhorar. Sim. E as pessoas ainda continuam no sonho de adquirir um imóvel, né? Seja ele qual for. Ah, sempre, sempre. Né? Que seja para ser o primeiro imóvel, ou um imóvel melhor do que ele tem hoje, ou como investimento, que acaba sendo também uma opção segura, né? O imóvel sempre vai ser atrativo. Verdade. Alex, a gente vai mudando os temas, assim, mas são curiosidades, assim, que aí, pessoalmente, eu gostaria de saber, mas vocês vão Fica à vontade, perguntando também. Eu queria saber, cara, qual que é a experiência de ter sido pai mais velho, né? E porque você teve uma filha quando você era mais novo e ela já estava adolescente quando você foi ter dois meninos. Se você pensa em ter mais filhos e tal, como é que é ser pai de menino tão... Bom, primeiro são duas experiências muito distintas, né? As duas experiências são bastante distintas. Ser pai, eu fui pai da Ana Clara aos 28 anos de idade, acho que por aí. Ser pai de menina é encantador, porque a menina é delicada, ela é boazinha, ela tem uma coisa de achar que o pai é... Verdade, aquele então, apego maior. E eu tinha muito medo de ser pai de menino, porque eu fui um menino, um capeta. E quando a Luciana engravidou de gêmeos, eu falei, só falta ser 2 meninos. E foi. Então, eu confesso que tinha muito receio, mas é uma experiência. Então, eu fui pai dos meninos também, mais maduro. Eu acho que se eu fosse aos 28, teria sido pior. Mas são duas experiências distintas, mas igualmente encantadoras. Hoje eu tenho 2 gêmeos e eles são melhores do que eu quando eu era pequeno. Eu acho que eu era bem mais atentado, mas você conhece bem, os meninos são encantadores. Educados. E é uma espécie de pai-avô também, né? A gente está muito mais maduro, com a vida mais estabilizada. Tem hora que eu fico tentando enxergar assim, porque a Ana Clara está morando comigo agora. Será que eu sou um pai melhor para esses meninos do que fui para a Ana Clara? Enfim. Mas isso é um negócio muito difícil da gente fazer, porque o homem, ele, suas circunstâncias, os tempos são diferentes. O time, o fato de Ana Clara passar muito tempo comigo, desde bebezinho, enfim, mas a gente não morava, ela não cresceu no mesmo ambiente, então ela dividia tempo, os meninos não integralmente ali, mas eu confesso que acho que eu fiz um bom trabalho, ou tento fazer um bom trabalho nos 2 casos. Com certeza, isso é importante. Os meninos ainda são novos, mas a Ana Clara já está ali com seus 18, não é isso? Ana Clara vai fazer 21 agora, 21. Em setembro, E os meninos estão com 7 anos. Com 7. Ana Clara já trilha um pouco o caminho do pai? Como é que ela está voltada mais para a área assim, do mercado imobiliário? Você vê? Então, tem uma interface que ela está fazendo arquitetura e está apaixonada com a arquitetura. Está apaixonada com a arquitetura, está na metade do curso de arquitetura e está gostando muito. Então tem um flerte aí com o mercado imobiliário. Sim. Eu não sei para que lado da arquitetura a carreira dela vai se desdobrar, né? Mas também uma peculiaridade, gostar de música, gosto de tocar, de cantar. Eu, durante algum tempo, eu gostei de fazer isso muito. Hoje pendurei a chuteira também, né? Tem hora que dá vontade de voltar a tocar um violão, enfim, reforma o violão, mas nunca tem aquele mesmo pique. Sim. Ela ainda toca e canta muito, enfim. É uma menina muito meiga e encantadora, mas eu acho que se a pergunta foi se ela se inclinaria para o lado da política, não, foi para o mercado imobiliário que você perguntou, né? Talvez. Vamos esperar para ver. Política sabe? Não, né? Política... Não, eu não vejo nenhuma iniciativa nela hoje que pudesse ter alguma inclinação para a política, não.
Você falou em pendurar a chuteira. Você já foi bom de bola já? Cara, as pessoas têm dificuldade porque eles falam que pelo meu tamanho eu nunca fui um craque de bola, mas eu fui bom de bola, cara. Eu acho que eu era mais fominha do que propriamente bom, então eu era um bom atleta, eu corria muito, não cansava fácil e tinha vontade de mais jogar, não era o dono da bola. Então, digamos assim, numa pelada de 5 para cada lado, eu era o terceiro, quarto, quinto no máximo a ser escolhido. O que já é uma média boa, né? A média é boa. Dificilmente eu seria o 7º, 8º. Então, eu nunca também tirei onda de que era muito bom. Era mais fominha do que bom, mas joguei, dei minhas cacetadas. Parei de jogar bola com 26 anos de idade. Uma semana parei de jogar a pelada, na outra parei de jogar truco. As duas coisas pela mesma razão, por causa de briga. É verdade, né? Truco não tem graça se não tiver um soco na cara, porrada na mesa, amigo brigando com amigo. Por incrível que pareça, não. No caso da pelada tinha uma coisa a ver comigo diretamente, mas no truco foram 2 amigos brigando pela segunda vez em 2 finais de semana consecutivos. Eu falei, não dá pra mexer com isso. Eu parei de jogar truco. Melhor evitar, antes de gerar a morte, com certeza. Eu me lembro que alguns anos atrás, você era mais jovem, eu escutava dizer que você era um cara que praticava pouco esporte, né? Você está dizendo que tinha largado o futebol aos 26, mas que pela idade o seu tipo de alimentação era uma feijoada, uma dobradinha. Passados aí 25 anos... como é que é a sua alimentação hoje? Melhorou? Continua essa alimentação saudável, né? Raiz. Eu nunca consegui mudar. De vez em quando diminui a quantidade, acrescenta um pouco mais de salada, mas continua sendo um pé de porco, o torresmo, a feijoada, né? Uma gordura amiga, né? E pouquíssima salada. E pouquíssima coisa dita saudável, assim. Eu tenho uma alimentação muito... Eu brincava muito com isso, naturalmente. Eu sei que depois de algum tempo, e a idade vai chegando, quer dizer, você tem que monitorar, mas eu não consigo trocar essa alimentação. Eu acho que vale a pena a gente... Porque uma das coisas que dá mais prazer na vida é aquilo que você gosta de comer. Eu adoraria gostar de coisas ditas saudáveis, que eu acho inclusive, que tem aí uma mentira em torno disso tudo, né? Mas assim, se um prato de salada me despertasse o mesmo entusiasmo de um prato de feijoada, eu comeria muita salada na vida. Mas acontece que eu não acordo, cara. Eu nunca consegui acordar e falar assim, não, hoje eu preciso comer uma folha de alface e um pedaço de tomate. Estou com desejo. Não tem, entretanto, quase todo dia eu quero comer torresmo, pé de porco, enfim. Uma linguicinha no pão no café da manhã. Eu sigo com essa alimentação bastante balanceada, né? Muito bom. E o Alex é cozinheiro? Tem as mães de fazer alguma coisa? Eu dou minhas cacetadas, cara. Não sou excelente, mas o que eu faço razoavelmente bem, mas tem muita preguiça para cozinha. Para cozinhar, não, mas assim, para todo o preparo que você tem que fazer antes e pro pós... né, arrumar a cozinha, por exemplo, para mim é pânico. Eu não te julgo. Então, por exemplo, eu e a Luciana, a gente já cozinhou muito, paramos um pouco, mas ela não liga, por exemplo, de fazer o preparo, até ela incentiva, e ela não liga também de encarar a pia depois, ela faz até com prazer. A gente até combinou de voltar a cozinhar um pouco, mas sempre esses pratos mais esotéricos, né? Mais raiz, né? Bem mais raiz. Nada de muito elaborado, eu nunca arrisquei fazer também, não. Né? Mas se precisar fazer uma rabada, uma costelinha, um pé de porco, um costelão. Mexidão é minha especialidade. Boa. Com 70 ovos, né? Pimenta ou sem pimenta? Bastante pimenta. Um torresminho, né? Depois é bom demais. É ótimo. Ô Alex, você falou que... Só que tem uma coisa, né, Rodrigo? Antigamente eu comia isso tudo e não engordava, né? Mantinha um peso. Você ia lá na balança, tava tudo igual. Agora... O metabolismo fica mais lento, então tem que regular um pouquinho. É verdade. É verdade. Você falou que você deixou... se afastou um pouco da política, né? Ou da parte eleitoral da política. Mas você assumiu agora a presidência do Avante em Minas Gerais. Sim. Por que você tomou essa decisão de voltar nesse sentido? Você acha que é necessário ainda cumprir um papel social com a política? Foi mais por esse desejo? O que você... Foi uma somatória de fatores. Primeiro que eu fiquei um período sabático mesmo, depois de sair da prefeitura.
tentando voltar gradativamente para a empresa, mas muito distante de qualquer coisa relacionada à política. A minha experiência na política, quase ninguém sabe, mas ela é de bastidores. Eu vim a ser prefeito, foi uma casualidade incrível, porque a gente tentou lançar 7, 8 candidatos e nenhum deles levou aquilo muito firme. E uns queriam, outros não queriam, uns a gente incentivava, uns queriam. Na verdade é o seguinte, eles queriam ir para o céu, mas não queriam morrer. Né? Sempre tinham condições imensas. Enfim, um dia caiu, falando, então vai ser você. E eu aceitei o desafio, fui. Acabei sendo o prefeito mais votado da história, enfim. Mas não era meu sonho de consumo, fui ser prefeito. Fiz com muito entusiasmo, com muito, muito amor, cada dia que passei no cargo. Mas a minha vida na política sempre foi nos bastidores, organização, articulação. E quando o deputado Luiz Tibé me convida para essa missão, eu no primeiro momento recuso, 1, 2 vezes, depois ele insiste, e conversando com os amigos, sempre foi a natureza do meu trabalho, das minhas ações. Então, um trabalho de bastidores, você não tem esse enfrentamento propriamente dito, é um trabalho muito, no meu caso, mais prazeroso, que eu faço, eu acho que com alguma desenvoltura, isso me permite a ausência de modéstia, com bastante competência, pelo menos fiz durante muito tempo. E é perfeitamente possível conciliar a atividade empresarial com a presidência estadual do Avante. Aceitei por isso, por ser um amigo como Tibé, pela maneira que me fez o convite, da forma como foi feita, a confiança que temos um no outro, e por achar que, de fato, já tinha se passado ali 2 anos pós-mandato e que eu já podia retomar essa atividade com um nível de entusiasmo que ela exige que a gente tenha. Então, foi nesse sentido que eu aceitei o desafio de ser presidente do Avante. O Alex, é muito legal você falando de política, e eu queria saber o seu sentimento com relação a algumas coisas que eu vou falar aqui. Em Contagem, na sua gestão, aconteceram muitas obras, né? Eu acho que, eu não consigo dizer o quanto, mas por onde você vai em Contagem, tem uma obra que foi, pelo menos, iniciada no seu governo. Né? Você passa ali no Viaduto Beatriz, você vai na Ceasa, Firmo de Matos, você vai nas escolas de Contagem, foram, acho que quase todas, ou na sua totalidade, reformadas. Você se sente, quando você sai da prefeitura aí teve a questão do IPTU, que de alguma forma colocaram no seu colo, ou se você teve... Eu queria que você explicasse um pouquinho isso também. Mas, assim, se você se sente um pouco injustiçado pela entrega que você fez à Contagem, e aí, igual você diz, quando você vai pegar um Uber, alguém fala, ele mudou, ou o Alex não voltou ao IPTU, e esquece dos lugares que você passa por Contagem, que ali tem um pedaço seu ali de suor ou de esforço. Porque houve um legado e geralmente vai mais para a parte ruim. Eu acho que essa ponderação, né? Eu acho que tem ali uma questão complicada que, primeiro, é uma guerra de narrativas, né? A história do IPTU foi um golpe muito grande, eu acho que na população, sobretudo quem votou em mim ali no segundo turno. Foram 274 mil pessoas e você imagina, da noite para o dia, antes de eu tomar posse, já pegou essa história do IPTU. Então fica como se o marido tivesse traído a noiva na lua de mel. E não importa quantas vezes você explique, havia um procedimento preparatório do Ministério Público, quer dizer, o promotor de contas esteve lá na prefeitura, depois que a gente voltou com a lei, ele foi lá insistir que eu assinasse um TAC para gastar parte do recurso em educação e em saúde. Existia a figura, ele está lá, ele ainda trabalha no Ministério Público de Contas, né? Aí houve uma audiência pública na Câmara Municipal que vai o promotor de tributos do Estado, né? Lá de Contagem, disse que eu poderia isentar o IPTU se eu demonstrasse substituição da receita. É isso que a lei diz, mas eu não tinha o que mostrar. Não tinha nenhuma receita que substituísse, portanto, mas ele era do Tribunal de Contas do Estado, que, portanto, eu não sabia, desafeto também do Tribunal, do Ministério Público de Contas. Eles nem
o Ministério Público de Contas do Estado não considera o Ministério Público de Contas do Ministério Público. Então, eu fui perceber isso depois que eu estava no mandato. Mas seja como for, eu acho que o que a gente fez desde o primeiro dia, e eu digo isso colocando a minha equipe de governo inteira, com raríssimas exceções, foi buscar a melhor maneira de administrar esse recurso para uma cidade que sabidamente dependia desse recurso. E tivemos a infelicidade de governar a cidade num período extremamente difícil para todas as prefeituras. Perfeito. Foram 4 anos terríveis, passamos por 3 presidentes da República, o Brasil numa crise política aguda, faltando recurso. Pela primeira vez na história, o governo do Estado retém recursos que são do município, ninguém nunca tinha feito isso, que fizeram falta. Nós passamos por chuvas gravíssimas, a Belo Horizonte também, todo mundo sofreu na região metropolitana, e se não fosse esse recurso, provavelmente minha popularidade teria ido para o Beleléu por outras razões, porque o serviço público pararia, né? Os servidores já, quando a gente encontra a prefeitura, já há muito tempo sem reajuste. Então eu tenho a consciência e compreendo. E eu estou falando que o IPTU voltou a ser cobrado para cerca de 40% a 44% da população, de quem tem imóveis na cidade. Sim. Mesmo assim deu esse barulho, quer dizer, lógico que tem muita gente que não recebeu a guia de IPTU, mas que foi, né? O cara foi traíra. Eu não tenho mais essa crise de consciência, eu lamento muito, eu fico com pena das pessoas que acreditam nessa narrativa, que não conhecem a verdadeira história, porque por trás do prefeito tem um ser humano, e a gente não consegue combater, porque assim, quem está falando mal está pondo fogo no pasto seco. Do outro lado está você tentando pôr fogo numa floresta molhada. Então é impossível você competir. Eu desisti disso já bem no meio do mandato, quando eu decidi que não ia para a reeleição, e só me restava tratar aqueles 2 anos finais com muito empenho para a gente fazer grandes entregas e aprovar projetos e começar as obras que a cidade tanto precisava. E deixamos, acho que dinheiro em caixa, né? Deixamos projetos aprovados. Em 4 anos nós conseguimos fazer projetos, buscar os recursos, aprovar esse recurso em Brasília, licitar e começar uma série de obras. Boa parte do que está sendo tocado na cidade hoje, acho que quase que a totalidade das grandes obras foram conquistas do nosso governo. Acho que a gente deixa um legado bastante positivo, considerando, sobretudo, a dificuldade que foram esses 4 anos. Mas do ponto de vista digamos que do ponto de vista da crítica, o nosso governo foi um sucesso. Da popularidade, tenha sido um fracasso. E eu prefiro pegar comigo, eu adoraria, para não ser hipócrita, que tivesse um desfecho um pouco menos doloroso para todo mundo que fez parte da equipe, por tudo que a gente construiu. Mas fica a consciência, porque eu me esqueci o nome do filósofo que disse que a consciência do homem deve pesar sobre ele mais do que a opinião do mundo inteiro. Eu lamento todos os erros que o nosso governo cometeu, eu e a minha equipe, os atrasos e coisas que tais. Entretanto, acho que a gente acertou muito e eu tenho muito orgulho de cada um desses acertos. Mas lamento com mais profundidade, porque eu queria ter feito muito mais, porque a cidade merece muito mais. As pessoas que mais precisam do governo sempre vão merecer muito mais de qualquer homem público. Então, eu saí com a sensação de dever cumprido, não me sinto injustiçado, eu compreendo por que isso foi parar aí, mas tenho a minha consciência absolutamente tranquila que fizemos história na cidade, deixamos um excelente legado. Pela primeira vez um governo passa com tanto dinheiro, o governo para outra administração, e a casa tão arrumada. Então, acho que deixamos um bom legado e um dia, eu presumo, as pessoas vão compreender isso gradativamente. Com certeza. E falando em legado, do que você sente mais orgulho de ter feito ou alcançado nesse meio tempo, Alex? Ao longo da prefeitura? Sim. Ai, é tanta coisa, mas eu me lembro de coisas assim que para mim são muito tocantes, porque a vida pública, você tem 99% dela de muito desgaste, de muita luta, de negociação, enfim. E 1 ou 2% dos momentos de plena alegria que você tem são raríssimos, mas são muito marcantes. Mas, por exemplo, eu me lembro, a gente estava fazendo um trabalho nas vilas e favelas da cidade, e uma criança já sentada
onde antes era lama e esgoto, num banquinho tomando café com leite e com pão com manteiga, uma menininha de uns 6 anos, eu imagino, no máximo 7. Ela falou, você que é o prefeito? Eu falei, sou eu. Eu quero te agradecer, porque eu agora posso ir calçada para a escola, que antigamente era só cocô, eu tinha que chegar na escola, eu tinha que ir com um saco de plástico amarrado, enfim. Mas era a realidade de várias vilas que a gente arrumou que ninguém vê, né? Então, assim, isso é uma população que não pagava o IPTU, mas que esse recurso foi fundamental. E a inversão de prioridades também. Sim. Ver as crianças, me emocionava muito ver as crianças indo para a escola com o uniforme novinho, com a mochilinha, todo mundo igual. Com certeza. Você não conseguia distinguir quem tinha uma condição melhor ou pior ali. Todo mundo né? uniformizado. Todo mundo bonitinho, enfim. Essas coisas me deram muito. Essa parte da educação me orgulha muito, mas nosso governo teve muitas marcas interessantes. Mas essa cena dessa criança, nessa vila específica que está ali, do lado do centro administrativo da cidade, escondida ali pela Via Expressa e pela João César, que vivia numa situação de país de quinto mundo, né? Onde a realidade tão triste ali na porta da casa dela, isso é muito tocante para mim. Toda vez que eu me lembro assim de uma coisa positiva do nosso governo, eu me lembro disso. É lindo. Bacana, realmente. E você é muito assíduo das redes sociais, né, Alex? Você gosta das redes sociais, de tecnologia. Como é que foi, assim, lidar com os haters, entre aspas, das redes sociais? Porque eles são pesados, eles são agressivos e tal, assim. Como é que foi para você? Você sabe que desde que eu assumi a prefeitura, eu não lidei mais com as redes sociais, eu diretamente, né? Tinha uma equipe que cuidava, eventualmente, quando eu estava equilibrado o suficiente, eu ainda acompanhava uma coisa ou outra, mas fui deixando de acompanhar exatamente pelos haters, porque por mais que você trate isso como uma normalidade, por mais que a gente compreenda, tem dias, né, que a bateria está baixa, aquilo te atinge de uma maneira, e eu percebi que não estava me fazendo bem, parei de acompanhar. Eu raramente posto alguma coisa hoje nas redes sociais, e quando posto, não leio comentários de uma forma geral. Em geral, as pessoas que me conhecem falam, foi bom, deu eu não sei quantas curtidas deram, eu parei de acompanhar mesmo, porque é um ambiente onde a proliferação desse ódio, né, o chamado hater, é muito forte, é gigante, é muito difícil lidar com isso, né? E quando você não quer estar nessa guerra, então você tem que se afastar. Com certeza. Então, ao assumir o mandato, me distanciei fortemente das redes sociais. Ô Alex, a Óbvia é um aplicativo de contabilidade muito moderno que vem substituir a contabilidade tradicional num preço bem mais acessível para as pessoas, muitas vezes que não têm condição de pagar uma contabilidade alta, enfim. E a partir do momento que a pessoa se transforma num MEI, ou passa a ter uma empresa, ela passa a ter alguns direitos e por isso é muito importante a pessoa se legalizar, né? Se formalizar, né? Essa parte de tecnologia, como é que você trata isso no seu dia a dia, nos seus negócios? Como que funciona hoje essa parte imobiliária? Ela é antiga ainda? Você tem anúncio no jornal? É panfleto? Como que funciona compra e venda de... Acho difícil alguma coisa funcionar hoje em dia aos moldes do que se funcionou até os anos 80, 90, né, Rodrigo? Eu sou da geração analógica e, portanto, qualquer discussão sobre tecnologia é um desafio para mim, né? Eu sou curioso, tento aprender, mas não como Samuel ou como vocês, assim, que são de uma geração abaixo da minha, conseguem lidar com isso. Mas eu acompanho, por exemplo, esse caso da Óbvio, sou cliente da Óbvio. É inevitável, quer dizer, por mais que a gente resista, uma hora a tecnologia te impõe. Então, eu não quero usar o Waze, isso vai ter que usar, né? Uber, né? O Uber, até bem pouco tempo atrás eu não tinha cadastrado o Uber no meu aparelho, agora tem que usar, não tem jeito, né? As pesquisas e tudo mais. Então, eu acho que em qualquer ramo e qualquer atividade, a tecnologia veio para aprimorar, e quem ficar fora vai ficar decididamente para trás. No caso da Óbvia, que dá nome a esse podcast, né, que eu torço e acompanho, sou cliente, recomendo.
Não ganho comissão por indicar, mas a gente quer pelo menos aí uma centena de clientes para a Óbvia e torço muito para que o sócio da Óbvia em breve encontre aí o espaço que ela merece no mercado, e eu acho que está indo muito bem, né? Todo dia que eu encontro com um ou com outro, me dizem que esses números estão subindo exponencialmente. Eu acompanho isso com muito interesse, porque são meus amigos, e a ideia é sensacional, né? E o que vocês estão oferecendo para a galera, eu disse pro Léo outro dia que ia com ele para São Paulo, acabei que não pude ir, você sempre vai, né? Mas eu quero ver o crescimento da empresa lá, porque é de lá também, que é o coração econômico do Brasil. Sim. Eu vejo que de lá vocês vão conseguir estourar para o Brasil inteiro e para o mundo inteiro em breve. Sim. A gente, quando está em São Paulo fazendo alguma divulgação ou trabalhando na Óbvia, a gente costuma dizer o seguinte, por exemplo, se a gente vai pegar um Uber lá em São Paulo e a gente conta que a gente é sócio de um aplicativo de contabilidade, uma startup, no trajeto do Uber, da hora que ele me pega até a hora que ele me deixa, a gente conta um pouco da história. Nesse trajeto, no final, a gente desce do carro, ele pede para esperar, baixa o aplicativo e vira cliente, sem nunca ter visto a gente. O mercado de São Paulo é muito assim, é muito dinâmico. Sim. Aqui em Minas Gerais, você faz negócio em outros estados também? Aqui, você consegue perceber essa... total, né? O mineiro é muito mais cismado, né? Muito mais arisco. Eu sou sócio de um empreendimento bem no limite de Minas com São Paulo, mas a dinâmica é completamente diferente, né? As coisas são muito mais rápidas e cada um tem sua tradição. Acho os mineiros sofrem mais depois de descobrir que dá para fazer negócio com os outros estados do que propriamente. Eles são acostumados a lidar com os mineiros e tiram sarro, acho engraçado. Tanto os cariocas, paulistas, os baianos, os gaúchos, né? O mineiro é famoso por essa catimba. Mas acho que o mineiro, depois de descobrir algumas facilidades fora do estado de Minas, esse fato de santo de casa não faz milagre. Ele acaba sendo mais crítico com os patrícios do que eles próprios. Eles fazem, eu acho que levam muito mais um bom humor e nós muito mais com crítica. Mas eu acho que a gente aprende muito frequentando o mercado paulista, carioca, baiano, nordestino, enfim, do sul, com todos eles. Mas a gente não deixa de ser mineiro nunca, né? Então não adianta a gente tirar onda, que a gente nunca vai ser um empresário tão descolado quanto o paulista, tão malandro como o carioca, né? Enfim, somos mineiros e cada um tem as suas qualidades, seus defeitos e suas virtudes, enfim. A gente costuma dizer que quando a gente vai fazer fazer, né? Que quando a gente vai fazer alguma divulgação da Óbvia, quando a gente vai divulgar em São Paulo, basta dizer que a gente é uma contabilidade que, como na época quando você precisava ir ao banco para fazer um saque, para fazer um depósito, para tirar um extrato, que hoje você tira no próprio aplicativo do celular. Para você fazer uma propaganda em São Paulo, basta você dizer que a Óbvia é uma contabilidade digital, que você precisa só baixar o app e sua vida está resolvida. Aqui não. Aqui você tem que mostrar que seu primo tem, seu amigo do amigo já possui. Mas eu digo também o seguinte, o paulista te diria aqui assim... Aqui é confiança mesmo, né? Mano, não quero não. Pronto. Não adianta você procurar ele mais 10 vezes. É verdade. E aqui, se o mineiro te disser, não, deixa eu ver, eu vou pensar, você tem que ir atrás dele. Sim, isso a chance de você fechar negócio ainda é grande. Verdade. Né? Então, essa contundência, essa praticidade paulista, a gente não vai ter nunca, né? E o legal é que o crescimento da Óbvia está muito baseado nisso, na confiança, né? Nas indicações. Nas indicações. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, na medida que um amigo vai contando para outro e para outro e para outro, e a Óbvia vai crescendo em Minas Gerais muito nesse sentido, sim, né? Pela confiança, né? E a Óbvia, assim, fazendo paralelo com a atuação do Alex, a Óbvia tem um fator muito legal, que é a declaração de faturamento. Para o mercado imobiliário, para que você consiga o financiamento, né, o teu sonhado financiamento da casa própria, você precisa de uma declaração comprovatória de renda, que o contador tem que passar alguma coisa. E a Óbvia disponibiliza isso a um preço muito popular. Então, acho que tem muita sinergia. Por isso que o paulista curte rapidinho, o mineiro você tem que dar aquela conquistada
complicado, mas você consegue conquistar porque a tecnologia é muito boa e tem a facilidade para ele atingir os objetivos e sonhos. Então tá muito fantástica a tecnologia da Óbvio em relação... E como tem cada vez mais pessoas empreendendo, chega um momento em que ela precisa ser organizada do ponto de vista contábil, sob pena de ter amolações incríveis, Perfeito. né? Porque duas coisas são certas na vida, né? A morte e os impostos. E aí, sem uma boa contabilidade ou sem esse nível de organização, que antigamente você tinha que contratar um escritório, ir lá pessoalmente discutir com o seu contador, hoje não, você tem tudo isso na tela do seu celular. E à medida em que a pessoa sai para atividade informal no primeiro momento, mas que aquilo dá certo, na sequência vem a necessidade desse nível de organização fiscal. E ele, tendo um recurso como a Óbvio, ao preço que a Óbvio cobra, eu acho que é justíssimo e ele não tem como correr disso. Então, eu tenho sentido o crescimento da Óbvio e de similares, assim, nos últimos 3 anos, um negócio impressionante, mas especificamente da Óbvio, antigamente era um amigo, outro, agora não, você encontra clientes Óbvio que você nunca ouviu falar na vida. Então, ela está crescendo, né, já de forma exponencial. Parabéns para vocês. Obrigado. Ô Alex, voltando um pouquinho aqui para a política, o que você está achando da administração da prefeita Marília? Você tem acompanhado isso ou você tem ficado mais distante? Eu tenho ficado mais distante da política de uma maneira geral. Agora, eu acho que ela está fazendo um governo razoável. Acho que tem ali um legado, né? Se explícito ou não, ela sabe que nós deixamos muita coisa encaminhada. Tem uma questão de um governo ser antagonista do ponto de vista ideológico ao que a gente praticou. Algumas coisas eu considero injustas, por exemplo, essa coisa da guerra da narrativa, sabe, Samuel? Sim. Nós propusemos um plano diretor para a cidade, progressista, mas do ponto de vista ambiental, eu acho que irretocável, né? Tratando com a seriedade que o tema merece, mas sem aquela euforia ideológica, né? Mas pintam como se a gente tivesse apresentado, por exemplo, um território que corresponde a mais de 55% do território do município, que é a APA Vargem das Flores, como se a gente propusesse o nosso plano diretor a ocupação desse território inteiro, inclusive na beirada da Lagoa de Vargem, o que é absolutamente mentiroso. O plano que a gente apresentou só acabava com as áreas rurais, o nível de restrição até aumentou em torno da lagoa e perto das suas áreas de recarga, onde a concentração de matas e nascentes. Mas aí tem toda uma guerra de narrativa que eu prefiro ficar longe. Mas eu acho que a atual prefeita é uma mulher séria, bem intencionada e tem feito, na medida do possível, um trabalho razoável. E torço para que ela faça cada dia melhor, porque quem ganha é a cidade. Com certeza. Né? Você pensa em voltar a ser prefeito de Contagem ou não? Não penso não. Com muita sinceridade. Não penso. Quando eu aceitei o desafio, eu disse que aceitei com entusiasmo e com a convicção de que poderíamos fazer um grande trabalho. Para voltar hoje, eu não tenho esse mesmo entusiasmo. Uma tarefa dessa, um cargo desse, só vale a pena se você tiver revestido desse entusiasmo, desse desejo de cumprir esse sacerdócio que é o mandato, né? O mandato te toma 24 horas por dia, faz a gente sofrer, faz as pessoas que nos cercam, a nossa família sofrer. Sofrer com a ausência, com a pressão, com os haters, né? Então não vale a pena voltar a ser prefeito. É difícil dizer isso porque a maior parte quer voltar, né? É difícil você achar alguém que ocupou o cargo e que não deseja voltar. Todo mundo quer voltar ali. A prefeitura, a cadeira do prefeito não ficou com a minha alma, né? No dia que levantei e passei o cargo, eu vim com o corpo e com a minha alma de lá. Ela está livre lá para quem daqui para frente assumir, não vai ter que encontrar o fantasma do ex-prefeito Alex de Freitas naquele gabinete, não. Saí com a minha consciência, com o meu corpo e com a minha alma junto. Eu acho que nesse caso, quem agradece muito é a Luciana de Freitas, o Teodoro, o Gustavo e a Ana Clara, né? Eu acho que e a dona de Virgem, que te tem mais presente em casa. Você imagina, ali, né? Meus meninos eram muito pequenos quando eu estava na prefeitura, mas agora, minha menina já era mocinha. Imagina isso que o Samuel falou dos haters. Tudo isso, eles têm acesso. Sim. É um processo não é fácil difícil, ninguém, né? Seus irmãos, seus primos, a família da gente sofre muito. Bom, foi bom enquanto durou. Né? Justamente. Agora, a gente vai entrando mais
na fase final do podcast. Eu acho que você contou um pouquinho da sua história. Eu acho que foi maneiro. Foi bem legal. A gente tem algumas questões aqui. Tem alguma coisa a mais que você gostaria de falar? Eu acho que a gente falou da sua família, você contou um pouquinho, tinha alguns pontos mais polêmicos aí que que era bom a gente ter falado, e eu acho que a gente falou. Nós temos ali Gaguejei muito aí, Samuel. Não, foi maravilhoso. Zero defeitos. Maravilhoso. Agora, a Fê faz como se fosse um ping-pong e tal. Mais para caminhar para o encerramento mesmo. Antes, deixa eu só fazer uma pergunta para o Alex aqui também, que é a seguinte. A gente tá tão engessado aqui, tem que... A gente... Depois ele dá um cortinho lá, né? Não, o Léo já tá pegando os... Tá. A gente falou muito do seu passado aqui, da sua história, né? Lá você foi pro São Luís, pro Petrolândia, enfim, né? A sua adolescência. Eu vou falar alguns nomes aqui e você, resumindo, eu gostaria que você falasse algumas palavras, né? Desses nomes que eu vou dizer aqui. Binha do Petrolândia, Marquinhos do Petrolândia, Vaguinho, Lei, Alex, Cristiano, Guilherme, Hudson, Zé Ubaldo, Marco Aurélio, Robson, William Guedes, Jean, Gustavo. O que esses nomes aí representam para você? Essa lembrança, né, da infância, da adolescência e da juventude, de um tempo muito feliz da minha vida. Sofrido, e cada um desses nomes tem aí histórias pra gente morrer de rir, outras que são muito marcantes por outras razões, enfim, mas todos eles muito presentes durante um tempo muito longo da minha vida, né? E por incrível que pareça, boa parte desses nomes fazem parte da minha rotina até hoje, de frequentar a casa deles nos aniversários, de enterrar os entes queridos, quando fatalmente isso acontece numa família ou na outra, de ir no aniversário dos filhos, e essa história boa que a vida deixa pra gente, esse legado, as amizades, né? E essas são as mais antigas e ainda muito presentes na minha vida, nos momentos mais difíceis, por exemplo, que eu passei na prefeitura, quando aquela operação foi na minha casa, por exemplo, minha mulher estava viajando, meus filhos, e a turma do Petrolândia baixou lá toda a limpeza e viraram a noite comigo, me dando força, e ficaram lá firme. Essas horas que a gente lembra, as amizades são muito importantes. Esses nomes todos me fazem refletir sobre a fraternidade e sobre a amizade. É aquela velha história, né? Seus amigos são os amigos... os amigos de sempre, né? E é a família que não tem o mesmo sangue, né? É a família que você pode escolher. Sim, exatamente. Eu não sei se a gente escolhe. Vinícius de Moraes dizia que a gente não faz amigos, a gente os reconhece, né? Então acho que é pura e simplesmente um encontro de almas e as verdadeiras amizades são para sempre. É isso aí. Legal. Nós vamos chegando ao fim do podcast. Me parece que nós temos um ping-pong aí. Ping-pong, respostas óbvias. Exatamente, agora. Denominado com muito carinho, né, Samu? Isso aí. Bom, Alex, vou te fazer umas perguntas bem básicas mesmo. Pode responder com o coração, a primeira coisa que vier à sua mente. Algumas vai ter um resuminho, mas é isso daí. Vamos lá. Agora, que eu sei que você é cozinheiro, né? Você prefere, na verdade, você prepara melhor um pudim ou um mexidão? O mexidão. Maravilhoso. Tem seu lugar, né? Pudim, o seu sai errado, né? Eu já fiz bons pudins, mas aí comecei a fracassar e parei de fazer. Eu não julgo, é muito complicado. O mexidão não tem erro, né? Show de bola. E em meio às suas experiências, né, você fica com os negócios imobiliários ou com a política? Com os negócios imobiliários. Show. Bacana. E quem que tá certo na educação dos filhos? Luciana atleticana ou Alex cruzeirense na educação esportiva? Com certeza o pai. Cruzeiro? Pelo nível do tamanho do clube, da importância, né? 70% da torcida de Minas Gerais, os filhos torcem pro Cruzeiro. Que exagero. A coleção de troféus e títulos. Com né? certeza. Uma história muito mais bonita. Superando. Que exagero, né? Humildes. E qual é a sua maior saudade, Alex? Ai, meu pai. Show. Meu pai e minha irmã, que já se foram.
Bom, e nos próximos anos, eu acho que você já respondeu isso aqui no podcast, mas o Alex, ele estará empreendendo ou pedindo votos? Empreendendo e pedindo voto para os amigos e para aqueles que eu acredito que têm boas propostas para a minha cidade, para o meu estado, para o meu país, mas como um cidadão, como um colaborador. Perfeito, excelente. Eu queria... Não, você ia finalizar? Eu ia entregar ele o presentinho. Ah, tá. Deixa eu só fazer uma pergunta para ele antes de você terminar. Com certeza. Imagina você acordando de manhã, num sábado, e por volta de umas 8h30 da manhã, seus meninos acordados já brincando, a Luciana ali preparando um café e tal, você desce, chega na sala da sua casa, ou você olha aquela cena, vê sua filha lendo um livro ou coisa parecida, ou você olha aquela cena naqueles sábados ensolarados de manhã, qual que é a trilha sonora desse momento que você gostaria que estivesse tocando? Cara, você falou aí, me veio aquela música que foi muito importante lá atrás na minha trajetória política e que toca todas as manhãs quando eu acordo, que é Maior, com Milton Nascimento e o filho da TT Espíndola, que me falha o nome dele aqui agora. Eu sou maior do que era ontem, sou melhor do que era antes. Né? Perfeito. Eu sou filho do mistério e do silêncio, só ao mesmo tempo pode revelar quem sou. Eu acho essa música linda, um hino. E quando eu era solteiro, eu não imaginava que eu ia ter uma família tão linda e tão abençoada. E você descreveu uma cena linda que é corriqueira lá em casa, né? Quase que todas lindo. as manhãs eu tomo café com os meus filhos. Isso é maravilhoso e essencial. Muito show. Legal. Bom, eu queria aproveitar, Alex, para te entregar uma lembrancinha, para você se lembrar desse dia, tá? Você pode usufruir da melhor forma que você preferir, pode ver sua cerveja, um café. É como essa aqui? É como essa daí. Linda. Só que essa aqui tá embaladinha para você. Muito obrigado. Consegue pegar daí? Peguei essa mão aí. Alex, é bom pra você tomar um suco Obrigado de couve pelo carinho, gente. com limão. Bem saudável. O suco de leite desnatado. o leite né? desnatado. Depois de você comer aquela dobradinha, aquele torresmo, você tomar um suco de couve com limão e equilíbrio é tudo, sal. né? Obrigado, Perfeito. gente. Obrigado, Mas é isso. adorei o bate-papo. Obrigado por ter me convidado. Espero ter deixado aí uma boa contribuição. Com certeza. Com certeza. Valeu. E deixa as suas redes sociais para as pessoas te seguirem, te acompanharem. Eu não sei nem mencionar como é que me segue, mas se digitar lá Alex de Alex Freitas, vai com achar, certeza vai achar essa cara feia minha. Que ótimo. Muito obrigada, Alex. Foi um prazer te obrigado, receber aqui gente. hoje. O bate-papo foi Valeu. muito legal. Podem, enfim, agradecer Obrigado, da forma Alex. se vocês acharem melhor. Valeu, gente. Foi um Pra ótimo em papo, breve. te agradeço pela oportunidade aqui conosco e volte sempre. As coisas portaram bem. Prazer foi todo meu. Com certeza. Valeu. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Já siga a Óbvia nas redes sociais, @ObviaContabilidade. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E até o próximo ObviaCast. Valeu!